Fala galera, bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu vou falar a respeito de uma nova série que saiu na Netflix nos últimos dias, chamado The Umbrella Academy, que é baseado em uma série de quadrinhos da Dark Horse e passou algum tempo em produção pela Universal, até que a Universal desistiu de fazer um filme e decidiu fazer uma série, e a Netflix decidiu fazer essa parceria para lançar The Umbrella Academy. E Umbrella Academy é uma série um pouco difícil de colocar em algum gênero específico. Se a gente analisar de forma fria, se trata sim de uma série de heróis, que não são mais heróis, mais ou menos como o Watchmen, mas a série tem uma história bem interessante. Se trata de um grupo de crianças que nasceram no mesmo dia e de mães que não estavam grávidas. Então, sem aviso nenhum, 43 mulheres, se não me engano, ao redor do mundo engravidam e têm o neném ali na mesma hora, ou seja, elas não estavam grávidas, elas tiveram um filho, e um milionário excêntrico vai atrás dessas crianças para tentar adotar o maior número de crianças dessas possível. Ele consegue adotar 7 e cada uma das crianças, o nome da criança, na verdade, é o seu número. Eles acabam adquirindo os próprios nomes do decorrer da vida, mas o pai dá simplesmente o nome de número 1, número 2 até o número 7. E essas crianças, como esse velho já esperava, acabam adquirindo poderes, cada um tem um poder diferente, com exceção da 7, que é interpretado pela Ellen Page, que não tem poder nenhum. Mas um deles tem super força, outro deles fala com os mortos, a outra pode convencer você a fazer qualquer coisa, o outro solta uns tentáculos enormes, e o principal deles, em termos de poder, é o número 5, que ele tem poder de se teletransportar de um lugar para o outro e tem poder também de viajar no tempo. Então sim, a grande temática de Umbrella Academy são as viagens no tempo, é o que sempre impulsiona a série pra frente nesses 10 episódios. E o número 5, inclusive, tinha desaparecido durante 16 anos e quando os irmãos já estavam velhos, ele retornou da mesma forma que ele era quando ele era criança. E ele vem avisando os irmãos que algo terrível vai acontecer e os irmãos têm que se unir para investigar não só o que aconteceu com o pai, mas também o que vai acontecer conforme o número 5 está avisando eles. Então eu vou contar apenas isso a respeito da história, porque isso é o que o piloto mostra pra gente. O primeiro episódio já mostra todas essas informações e eu vou falar um pouquinho mais sobre os aspectos técnicos da série. Em primeiro lugar, o clima da série, eu acho que ficou um pouquinho confuso. Tem momentos que parece ser uma série daquela realidade meio absurda de desventuras em série. Tem episódios que parece que é um filme do X-Men, tem episódios que parece que é um filme mais dramático. Então eu acho que o único erro grande da série foi não acertar tanto o tom. Parece que cada episódio a gente tá vendo uma série de um gênero diferente. Isso é legal sim em alguns aspectos, mas eu acho que em certos momentos isso acaba tirando a gente um pouquinho da experiência. E dois personagens que ajudam muito nessa questão da gente nunca identificar exatamente qual que é o clima, qual que é o ritmo da série, são os dois vilões, entre aspas, o Hansel e a Chacha. Eu gostei muito dos dois personagens, eles trazem muita coisa positiva pra série, eles têm alguns momentos de comédia ali, eles são quase alívios cômicos, mas eu acho que a série acabou investindo tempo demais nesses dois personagens que eles poderiam ter perdido mais tempo com os irmãos, que alguns dos irmãos acabam não tendo tanto destaque assim na parte pessoal, na parte de desenvolvimento de personagem, enquanto eles focam muito tempo, tem episódios que é quase metade do tempo se passa com o Hansel e a Chacha. Mesmo, como eu disse, eu gostando muito do que os dois personagens trouxeram para a história, mas eu acho que eles poderiam ter dado uma resumida na história desses dois e ter expandido um pouquinho mais a história de alguns dos outros personagens. E uma coisa que eu percebi foi as semelhanças entre essa série e A Maldição da Residência Hill. Obviamente, uma é série de super-herói, o outro é uma série de terror, então é até estranho fazer um comparativo, mas pensem comigo, principalmente se vocês já assistiram as duas séries. As duas séries trazem um grupo de filhos que acabam se reunindo por algum motivo, e esses filhos têm poderes. Na Maldição da Residência Hill também, vários dos irmãos têm algum tipo de poder, assim como em Umbrella Academy.
Um dos irmãos escreveu um livro a respeito da família, ou seja, os irmãos estão meio bravos com um dos irmãos porque ele tentou, de certa forma, lucrar com essas coisas envolvendo a família. E até mais algumas semelhanças que eu não vou abordar aqui porque poderiam ser considerados spoilers. Tem o irmão drogado também, que ele tem as motivações dele ali para usar drogas, e até as motivações dos irmãos drogados são basicamente as mesmas. A desculpa que eles usam para terem caído nas drogas é exatamente a mesma nessas duas séries. Então eu não estou dizendo que uma copiou a outra, nem nada disso, obviamente as duas não tem nada a ver, mas eu acho muito interessante a gente analisar que duas obras completamente distintas podem ter tantas coisas, tantos elementos em comum assim. E dos irmãos, eu gostei de praticamente todos. Pra mim, a mais chata é a Ellen Page, como a número 7. Eu não gostei muito, ela tem uma atuação muito parecida e ela tem um twist no meio da história que ela começa a ficar histérica. Ela era extremamente quieta no começo e de um momento pro outro ela muda completamente de personalidade. Eu acho que não encaixou muito bem, mas eles explicam essa mudança, eles explicam tudo isso. Então eu não acho que tenha ficado tão exagerado assim, mas eu não gostei muito da personagem da 7. E a série consegue, com essa história de mexer com viagens no tempo, criar uma mitologia muito interessante, que se vocês quiserem, se esse vídeo tiver uma performance boa, se eu ver que várias pessoas querem saber, eu faço um vídeo com spoilers, até porque o final da série, o último ato da série, é bem confuso, então acredito que várias pessoas vão querer um vídeo nesse sentido, mas, como sempre, vai depender de quantas pessoas assistirem a série, de quantas pessoas assistirem, comentarem, curtirem esse vídeo aqui. E já que eu tô falando das viagens no tempo, a série traz todos os benefícios, mas também traz todos os problemas, todos os paradoxos de mexer com viagem no tempo. Eu particularmente acho que a série tem uma riqueza de personagens tão grande que eu acho que talvez o número 5 pudesse viajar no tempo, mas eu não acho que a série devesse ter girado tanto em volta dessa temática, porque eu acho que cria mais problemas do que soluções se a gente observar em termos narrativos. Você soluciona uma coisa aqui, mas outras 10 coisas ficam sem explicação aqui. Então eu realmente acho que tem personagens bons o suficiente para desenvolver uma história que não fique dependendo de algo como viagens no tempo. Cada ponto controverso que eles chegam num momento de dificuldade, acontece alguma coisa com relação à viagem no tempo, mesmo que eu tenha gostado muito da mitologia que foi criada em volta disso. A série tem 10 episódios, que eu acho que é o número ideal. Sempre que tem uma série com 13 episódios, eu assistindo, tem 2 ou 3 episódios que dá pra você ver que são episódios mais descartáveis, então acho que 10 é o número ideal para qualquer série. 3 episódios para dar a introdução, 4 episódios ali do meio e 3 episódios para concluir a história. E é basicamente isso que a gente vê nessa série Umbrella Academy, que eu acho que foi o número ideal, mesmo eu achando que daria para ter tido prioridades diferentes. Como eu falei, eles perdem algum tempo com personagens secundários que talvez não merecessem tanto tempo, e esses personagens acabam criando uma certa confusão na história. E como eu sempre falo, o ponto principal de uma primeira temporada, ainda mais quando se trata de uma série em quadrinhos, é deixar você empolgado para a segunda, para uma terceira temporada, e essa série conseguiu de forma espetacular fazer isso. Eu terminei o último episódio já querendo assistir a próxima temporada, então eu acho que eles conseguiram cumprir o papel de uma primeira temporada. E outro ponto que eu não posso deixar de falar é a respeito da trilha sonora. Com certeza é uma das trilhas sonoras mais caras aí que eu já vi em uma série, e realmente me faz pensar que eu acho que a Netflix deve ter comprado um pacote gigantesco aí de músicas que eles estão autorizados a usar em qualquer produto, porque realmente tem muita coisa grande, tem muita banda grande, música do Queen numa série de TV não é algo tão comum da gente ver assim, então isso ajuda nas cenas. Tem muitas cenas que a música é extremamente famosa, me lembrou até em alguns momentos o filme Esquadrão Suicida, porque algumas cenas que não eram para ter tanto apelo, eles botam uma música incrível ali e isso eleva um pouquinho a cena. Get up, we're going. Where? Save the world. E em termos de efeitos especiais, a série também é muito boa. Alguns dos poderes ali são excelentes. Obviamente tem algumas coisas extremamente problemáticas, principalmente envolvendo o número 1, mas em alguns momentos é até inacreditável que se trata de uma série de televisão, principalmente o personagem Pogo, que é como se fosse o Alfred ali da mansão, é o mordomo da mansão e ele é um macaco na série.
então realmente parece que saiu o macaco ali do Planeta dos Macacos, porque os efeitos especiais estão realmente muito bons. E tudo na série também é muito legal, o design de produção, a fotografia, é uma série extremamente bem filmada, extremamente bem dirigida, que sabe muito bem cruzar as histórias dos personagens e criar sempre uma expectativa, criar sempre um mistério envolvendo esses personagens. Eu acho que eles poderiam ter maneirado um pouquinho só na quantidade de mistérios, cada personagem praticamente tem um mistério diferente, cada um dos personagens tem um segredo diferente. Eu acho que talvez eles pudessem ter focado um pouquinho melhor na história principal, que quem assistiu obviamente vai saber, porque essa história principal acabou sendo um pouquinho deixada de lado por alguns mistérios que não foram resolvidos e possivelmente vão ser resolvidos nas próximas temporadas. Mas, de qualquer forma, o roteiro é muito bom, as atuações são excelentes na sua maioria, a direção é muito boa, os efeitos especiais são quase perfeitos. Para uma série de TV, obviamente tem as suas exceções, mas até em filmes grandes tem aqueles momentos bem pobres. É só lembrar do bigode do Superman no Liga da Justiça, que custou 350 milhões de dólares e mesmo assim tiveram efeitos especiais péssimos. E eu gosto bastante dessas séries que acabam fugindo um pouquinho desse eixo Marvel-DC. A Dark Horse é uma opção muito boa, eles costumam fazer séries de heróis que não dependem tanto assim daquelas histórias clássicas, eles costumam ser um pouquinho mais criativos em termos de elementos, em termos de dobrar os gêneros e misturar as histórias. Então eu gostei bastante e se tem uma reclamação que eu tenho a fazer, é essa que eu fiz a respeito do tom da série mudar muito do começo pro final. Parece que a gente não tá nem assistindo a mesma série em termos de clima. Então se você assistir o primeiro episódio e achar que The Umbrella Academy tá muito infantil, tá muito bobinha, muito coloridinha, fiquem tranquilos porque a série vai amadurecendo a cada episódio e no final se transforma praticamente numa série de drama mesmo. Então por tudo isso que eu falei, eu dou pra série The Umbrella Academy 4 estrelas. Então galera, vocês já assistiram a série The Umbrella Academy? O que vocês acharam? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.